Direto da redação. O Nipah está sendo apontado pelos cientistas como organismo com potencial pandêmico, está alertando a comunidade médica internacional. O vírus causou a morte de um menino de 12 anos no sul da Índia no começo deste mês. Antes de morrer, o jovem paciente apresentou febre alta e depois inchaço cerebral. 180 pessoas já estão isoladas na Índia por conta desse vírus, porque tiveram contato com a vítima. Confira a reportagem de Daniel Ito. A comunidade médica mundial observa com cuidado o vírus Nipah, que está sendo apontado pelos cientistas como um organismo com potencial pandêmico. O vírus não é novo, mas acendeu um alerta ao causar a morte de um menino de 12 anos no estado de Kerala, sul da Índia, no começo deste mês. Antes de morrer, o jovem paciente indiano apresentou febre alta e depois inchaço cerebral. Autoridades do país asiático já isolaram 188 pessoas que tiveram contato físico com o menino. O potencial pandêmico do vírus Nipah gerou um alerta da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A infectologista Rita Medeiros, da Universidade Federal do Pará, explicou que, por enquanto, o parasita circula com mais facilidade entre os morcegos frugívoros, ou seja, que se alimentam de frutas. Pode ser através de frutas contaminadas, por exemplo, com a saliva desses morcegos, que estão infectados com o vírus Nipah, ou o contato com animais rurais, por exemplo, os suínos que possam estar infectados. É uma zoonose, o homem pode se infectar nessa cadeia e adoecer. Na verdade, o vírus Nipah ele causa uma encefalite grave e, por isso, potencialmente fatal. Um dos fatores que mais assustam a comunidade científica é a gravidade da doença causada pelo vírus Nipah. Metade das pessoas que se infectam pelo parasita desenvolvem quadros graves à saúde. A taxa de mortalidade nesses casos pode chegar a 75%. Felizmente, a transmissibilidade do vírus Nipah entre as pessoas é baixa. No entanto, a infectologista Rita Medeiros explica que o parasita tem grandes chances de desenvolver mutações que o tornem mais transmissível entre humanos. Ele pertence à mesma família de outros vírus que são facilmente transmissíveis entre humanos. É o caso do vírus do sarampo, o vírus da cachumba, alguns vírus respiratórios. Neste momento, ele é um vírus que não se transmite, infelizmente, tão facilmente entre humanos. Mas ele tem todo o potencial, caso sofra mutações, de mudar o seu perfil de transmissibilidade. E aí, sim, ser um vírus com potencial pandêmico. Por enquanto, as pesquisas de vacinas e antivirais para o vírus Nipah ainda são escassas. A boa notícia é que o desenvolvimento desses produtos pode ser relativamente fácil, já que o organismo é da mesma família que outros vírus amplamente conhecidos pela comunidade científica. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. O que as pessoas nesse momento se questionam é o seguinte: nós estamos aí diante da pandemia do coronavírus. Nem bem ainda acabou a pandemia, porque ainda estamos no processo de imunização, de vacinação de toda a comunidade, de toda a população no mundo. E já tem outro vírus? Não tem só esse vírus, não. Tem vários. E tem vírus que são muito mais letais do que o novo coronavírus. E esses vírus, geralmente, como eles surgem, como eles vêm? Primeiro ele está no animal. Ele está no morcego, por exemplo. Vamos aqui ao caso do novo coronavírus. Como é que ele chega ao ser humano? É quando o morcego, geralmente, ele pode comer uma fruta e ali contaminar essa fruta. Aí um outro animal vai lá comer a fruta está contaminada pelo vírus. Aí esse animal, ele já serve como carne humana, como alimento. Já é parte da cadeia alimentar do ser humano. Ele contamina, passa, é a chamada transmutação para o ser humano. Daí começa a ser contagioso, começa a passar para outras pessoas. Então tem várias formas. O frango, ele tem um vírus, se ele for, assim, esse vírus, se ele se desenvolver, ele pegar no ser humano aí, atingir, ele é 1000 vezes pior do que o novo coronavírus. Recentemente,
no Irã, uma província iraniana, milhares de frangos foram abatidos porque alguns dos frangos foram diagnosticados com esse vírus. E quando se tem queimadas, como nós assistimos recentemente na Amazônia, no Pantanal, o que acontece? Você tem aves migratórias, aves selvagens. Essas aves, elas vêm para os centros urbanos e vêm trazendo vírus selvagens. E daí que se propaga a pandemia. Esse foi o alerta que as pessoas estavam fazendo, a comunidade científica estava fazendo, e muita gente não estava entendendo, ou demorou a compreender, que a queimada na Amazônia, para servir de pasto para gado, ela tem consequências incalculáveis para a saúde da humanidade. Porque um vírus, se ele se dissemina em uma cidade, em um lugar, o que acontece? Daqui a pouco você tem uma transmissão comunitária. E como as pessoas circulam, daqui a pouco você tem esse vírus circulando mundialmente. Isso não é algo assim para se desprezar e para se tratar com certa imprudência, não. É algo para se pensar muito. Então esse é um novo vírus, o Nipah, que já foi localizado na Índia. Nesse momento, 180 pessoas estão isoladas, porque tiveram contato com um jovem, com um garoto que faleceu. E para que esse vírus não se propague, está fazendo o quê? O isolamento. Está isolando esses pacientes. A saúde global é algo assim que precisa ser tratado com muita atenção. O novo coronavírus, a pandemia que foi o novo coronavírus, mas poderia ser outra, não foi algo que a comunidade internacional, a comunidade científica, a comunidade médica e o que os governos assim podem dizer que não sabiam e que não esperavam que acontecesse. Porque tem um relatório da CIA, que é datado de 1996, o que esse relatório apontava? Traçava cenários para o mundo para as próximas décadas. E qual cenário, por exemplo, um desses cenários que esse livro, esse relatório da CIA traçava? Pelo menos 3 cenários, assim que eu me ative a eles e passei a trabalhar com esses cenários. Vamos aqui ao mais remoto, a Terceira Guerra Mundial, que poderia retardar a globalização. Era esse o relatório. Fatores que poderiam retardar a globalização. Uma Terceira Guerra Mundial. Imaginei que seria improvável, porque tem muita gente com guerra atômica. E tem muito maluco aí, mas quando você tem muita gente... Se você tem um país com a bomba atômica, você tem um risco. Se você tem 2 países que são adversários com bomba atômica, aí você está seguro porque... o outro sabe, né? Todos os dois conhecem o potencial, então ninguém vai usar bomba atômica ali. Agora, quando você tem vários países com bomba atômica, vai ficar todo mundo com o rabinho entre as pernas, ninguém vai usar, vai fazer gracinha, vai correr esse risco. Então, ok, era o quadro, assim, era o cenário mais remoto. Mas qual era um outro cenário que se traçava, que poderia retardar? Guerra comercial entre Estados Unidos e China, que acabou ocorrendo. Aí era um cenário com o qual eu trabalhava, com o qual eu passei a analisar que poderia ocorrer. E com outro cenário também que era descrito como fator que poderia retardar a globalização, que era factível, mas eu não esperava que acontecesse. Pandemia. Uma pandemia global, paralisando o sistema de transporte, o turismo. Isso ocorreu. Se você tem um governo de um país que não lê um relatório como esse, se ele não tem um serviço de espionagem, um serviço que consegue monitorar os cenários que são traçados por uma agência de informações do porte da CIA, e se eu, como cidadão comum, eu conseguir acesso ao relatório, imagine se um país não tenha conseguido. Conseguiu. Você imaginar que muitos prefeitos não tenham lido um relatório como esse, deveriam ter lido, mas imaginar que prefeitos não tivessem lido, é natural, eu até compreendo, dada a qualificação de alguns prefeitos que tem algumas cidades aqui, que são desqualificados, não são dados à leitura, são inimigos da leitura. Mas então o Bill Gates, que é da Microsoft, ele fazia palestras no mundo alertando que o risco de uma pandemia para a saúde global.
Então a pandemia veio, ela não é algo que se desconhece, não é algo que os governos mundiais, assim, eles desconhecessem que poderia ocorrer. Talvez não acreditassem, mas era algo esperado, era algo que eles imaginavam que poderia ocorrer, sim. Então ninguém foi pego de surpresa, né? Ninguém foi pego de surpresa entre aspas, talvez não esperasse que ocorresse agora. E as coisas ocorrem assim quando todo mundo faz ouvido de mouro, faz ouvido de mouro, que não ouve, né? É que a desgraça vem e acontece, aí sai atropelando todo mundo, como foi a pandemia do novo coronavírus. Então essa questão de devastação, essa questão de queimada que está acontecendo no Brasil, isso é coisa muito séria e as pessoas que são responsáveis por essas queimadas têm que ser enquadradas como criminosas, sejam elas autoridades ou não.